Olá, alunos do Colégio Militar 2 de Julho, especialmente nossos alunos do 7º ano A. Nós daremos continuidade às operações com números inteiros, iniciando aqui multiplicação e divisão. Nossa pergunta norteadora é: onde e como se aplicam as operações de multiplicação com números inteiros? Então, observe, temos duas tabelas de multiplicação, a primeira por 2 e a segunda por 3. E aqui os números inteiros, negativos e positivos. Aqui na segunda tabela da mesma forma. Vamos aqui aos resultados. 2 vezes menos 3, menos 6. 2 vezes menos 2, menos 4. 2 vezes menos 1, menos 2. Os demais resultados vocês conhecem, então vamos para cá. 3 vezes menos 3, menos 9. 3 vezes menos 2, menos 6. 3 vezes menos 1, menos 3. E mais uma vez aqui, os demais resultados vocês também já conhecem. Aqui, nós vamos para a reta numérica e demonstrar como é que se dá esses resultados. Nós vamos observar a tabela e como se dá essa operação na reta numérica. Aqui, nós movimentamos aqui o segundo número, certo? Nós vamos aqui colocar no 3. E aqui, a outra barra no segundo, o primeiro número. Que nós vamos aqui iniciar pelo 2, porque a nossa primeira tabela começa pelo 2. Então, aqui vocês veem a resposta. E aqui, de acordo com a movimentação dos números, vai aqui também movimentando o resultado na reta. Desde a primeira aula, nós trabalhamos com reta numérica e nós sabemos que se o movimento é à direita, então nós estamos adicionando. Se o movimento é à esquerda, então nós estamos subtraindo. E também nós vamos observar que aqui é uma multiplicação, e nós sabemos que a multiplicação é uma soma de termos iguais. Então, da mesma forma que se dá a soma de naturais na reta numérica e inteiros, também vai se dar também aqui a multiplicação. Vai seguir aqui o mesmo conceito. Então, observando aqui, 2 vezes 3, resultado positivo. Então, movimento à direita até chegar no 6, pois o 3, 2 vezes 3 é 3 mais 3. Vamos aqui acompanhar agora as outras. Então, 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Então, observe o resultado sempre positivo. Os dois números também positivo, resultado positivo. 0, nenhum movimento, porque toda multiplicação por 0 é 0. Menos 1, olha, mudou o sentido, né? Agora, o nosso movimento está no sentido da esquerda. Por quê? Porque o resultado agora está negativo. E observe que esse resultado está negativo porque um dos nossos termos, né, dos nossos números agora está negativo. Um negativo e um positivo. Então, continuando aqui, ó, menos 2, menos 3, menos 5, mas nossa tabela vai até menos 3. Resultado aqui final, menos 6. Observe mais uma vez, número positivo, número negativo, resultado negativo. E a reta aqui demonstrando que como resultado é negativo, ou seja, essa operação é a soma de menos 3 por 2 vezes. Então, se está somando o número negativo, o sentido da reta, com certeza, é o sentido à esquerda. Aqui nós vamos alterar e colocar o primeiro termo como 3, que está se referindo à nossa segunda tabela. Então, vamos observar aqui. Primeiro, 3 vezes menos 3. O resultado continua negativo. Porque o que foi adicionado aqui foi uma vez o menos 3, né? Que deu aqui no total de menos 9. Mais uma vez,
a reta continua no sentido da esquerda. Aí nós vamos aqui movimentar, ó, menos 2, o resultado está aumentando, né? Menos 1, 0, positivo. Já mudou o sentido, né? Porque já tem um resultado positivo. Observe as duas parcelas também positivas. E o movimento na reta sempre agora à direita, até chegar no 9. Agora, nós já confirmamos os nossos valores, né? De acordo com a tabela, nós vamos aqui modificar mais uma vez o primeiro termo. Nós vamos colocar todos os dois termos com números negativos e vamos observar o que acontece. Então, temos aqui menos 1 vezes menos 1, como resposta temos 1. Então, numa multiplicação, dois termos negativos, o resultado positivo. E se deu com a multiplicação dos módulos, ou seja, dos números. Vamos aqui fazer uma modificação. Continuando, menos 2 continua positivo. E as duas parcelas também continuam positivas. Menos 3. Menos 1 vezes menos 3, ó. Positivo. 1 vezes 3, 3. 4. Menos 4 é resultado positivo. E 1 vezes 4, menos, ou 1 vezes 4, 4. Vamos aqui também alterar o primeiro termo. Alterando, mesmo assim, continua resultado positivo. Aqui, menos 3 vezes menos 3, que deu igual a 12. E o resultado também continua positivo. Então, na multiplicação de duas parcelas, sendo, ou quer dizer, de dois números negativos, o resultado da multiplicação é positivo e se dá com a multiplicação também dos módulos, ou seja, 3 e 4. Então, agora nós vamos fazer umas perguntas para concluir o que nós estamos demonstrando. Então, primeira pergunta aqui. Como obter o resultado em uma multiplicação de dois números inteiros negativos? Nós acabamos de demonstrar que quando eu tenho dois números negativos, o resultado dá positivo e eu multiplico os módulos, né? Então, o resultado, nesse caso, é a multiplicação dos módulos e é sempre positivo. Vamos lá, outra pergunta. Como devemos fazer para obter o resultado de uma multiplicação de dois números inteiros com sinais diferentes, um positivo e o outro negativo? Olhando aqui para a nossa tabela, o que se encaixa aqui com essa pergunta é 2 vezes menos 3, resultado aqui, 2 vezes menos 2 e 2 vezes menos 1. Então, o que acontece? Como é o resultado? O resultado é negativo e também a gente multiplica os módulos dos números, no caso 2 e 3. Outra pergunta, em uma multiplicação em que um fator é um número inteiro positivo ou negativo também e o outro é zero, o resultado é sempre, olha, nas nossas tabelas temos aqui 2 vezes 0, 0. E 2 vezes e 3 vezes 0 também é 0. Então, toda multiplicação por 0 sempre será 0, independente da parcela aqui também ser positiva, do número ser positivo ou negativo. Outra pergunta. A multiplicação entre números inteiros resultou em inteiros positivos. Então, os inteiros positivos na tabela é 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3 e aqui também 3 vezes 1, 3 vezes 2 e 3 vezes 3. Nós observando aqui os resultados, nós vemos que o resultado sempre vai dar um número inteiro
positivo, né? Então, a multiplicação entre números inteiros positivos resultou também em um inteiro positivo. Então, isso aqui são as perguntas básicas da multiplicação, certo? Com elas, a gente pode observar e fazer qualquer operação, sempre observando essas 4 situações. Então, aqui nós vamos entrar em divisão. Como acontece na divisão? A divisão é a operação inversa da multiplicação. Observe as divisões. Se eu tenho menos 20 dividido por menos 4, e aqui lembrando que nós já estudamos, acabamos de ver, nós sabemos que 20 dividido para 4 dá 5. Mas por quê? Se a multiplicação é a operação inversa, nós sabemos que mais 5 multiplicado por 4 dá igual a menos 20. Então, mais 5 vezes menos 4, que dá igual a 20. Na segunda situação, mais 8 dividido por mais 8 dá igual a 1, pois 1 positivo vezes 8 dá igual a 8. Aqui também você pode fazer dessa forma. 1 vezes 8, que dá igual a 8, porque a divisão é a operação inversa da multiplicação. Então, vamos aqui continuar. Outras operações. Então, como ficaria 14 menos 14 dividido por menos 2? Um número que multiplicado por menos 2 dê igual a 14. Esse número é o 7, pois mais 7 vezes menos 2 é igual a menos 14. Olhando aqui para a operação de multiplicação, nós temos números com sinais diferentes, então multiplica os módulos e o resultado será sempre negativo. Segundo exemplo, mais 25 dividido por mais 5. Então, aqui, nosso resultado é igual a 5, pois 5 vezes 5 dá igual a 25. E no terceiro temos mais 4 dividido por menos 4. Nosso resultado é 1, ou menos 1, pois menos 1 vezes menos 4 é igual a 4. Então, observando aqui o que nós já fizemos, vamos também a algumas perguntas. Em que casos o quociente é positivo? Então, temos que aqui, quociente 7, 5 e menos 1. Nos casos em que ele está sendo aqui positivo, o primeiro caso, em que ambos os números são negativos, então aqui positivo, certo? Então, nesse caso, o quociente é positivo quando os termos têm o mesmo sinal, ou sinal negativo ou sinal positivo. Porque na multiplicação, quando os sinais são iguais, a gente viu que o resultado dá sempre positivo, né? Sendo a multiplicação, então, a operação inversa, a gente pode confirmar dessa forma. Em que casos o quociente é negativo? Nós temos aqui um quociente negativo. E aqui nós temos a divisão de dois números com sinais diferentes. Então, nesse caso, quando os termos têm sinais diferentes. C. Em que casos o quociente é zero? Quando um dos termos é igual a zero. Isso aqui a gente sempre vem falando. E D. Em que a divisão de inteiros é semelhante à multiplicação de inteiros? Na regra de sinais. A gente viu que na multiplicação, a gente multiplica os módulos e observa a regra de sinais. Observa os sinais que acompanham os números. Aqui a gente também faz a mesma forma. Divide e observa os sinais que acompanham os números, né? Nesse caso, mais uma vez, lembrando que a gente se baseia aqui na multiplicação, que é o inverso da divisão. Então, observando aqui essa divisão, mais uma vez, com essa multiplicação,
Se eu quero encontrar o menos 14, então eu tenho que encontrar um número que multiplicado por 7, né? Ou por 2, quer dizer, dê igual a menos 14. Esse valor é mais 7. Sinais diferentes, né? Numa multiplicação, a gente multiplica os módulos e o resultado será sempre negativo. Então, essa aqui é a explicação sobre divisão e nós vamos aqui para uma prática. Com o auxílio de uma calculadora, Luana precisa fazer a operação menos 1.500 dividido por menos 20. Mas as teclas 1 e 2 estão quebradas. Como Luana pode fazer esse cálculo sem usar essas teclas? Então, aqui está demonstrando aqui, mostrando uma possibilidade. Esse menos 1.500, como ela não pode usar nem a tecla nem 1 e nem 2, ela fez, né, esse 1.500 como um produto, né, produto de dois termos, que ela escolheu 503, porque o 5, 0 e o 3 são as teclas que estão funcionando. Aí aqui ela colocou isso entre parênteses, porque nós sabemos que numa expressão, para a gente delimitar, determinar a sequência das operações, a gente tem que usar o parênteses. Então, primeiro, você faz o que está aqui dentro do parênteses. Dividido, então, por menos 4 vezes 5. Aqui, então, na calculadora, você vai pegar primeiro, então, o 4 vezes o 5, né? E aí, vai ficar aqui 20. Então, com isso, ela consegue fazer essa operação. E fica aí o desafio para vocês notarem outras formas de responder. Então, gente, essa é a aula de hoje. Nossa atividade vai ser colocada no sistema, certo? E as dúvidas a gente vai tirar posteriormente, certo? Com a correção das atividades. Obrigada e até breve.